Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com um conteúdo novo da apostila 6, que vai falar sobre hábitos alimentares. Continuando nossa aula passada, que a gente estava falando sobre alimentos, né, e a importância dos alimentos, hoje nós vamos falar sobre os hábitos alimentares. Então, pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre hábitos alimentares. A gente chama de hábito a maneira como a gente se comporta ou o costume de fazer aquilo com frequência. Isso também com o hábito alimentar. O hábito alimentar é a forma como a gente se alimenta diariamente, aquilo que a gente come todo dia. Dizemos que uma pessoa tem um hábito alimentar saudável e equilibrado quando ela come os alimentos necessários para a sua saúde, quando ela privilegia alimentos mais naturais, quando ela come menos processados e ultraprocessados, né? Quando ela evita os ultraprocessados, que fazem parte da sociedade de consumo, né? Que são produtos criados para a gente se sentir atraídos por eles, coloridos, doces, né? Então a gente tem que procurar qualidade de vida, comer produtos mais naturais possíveis, ok? Bom, a alimentação saudável é aquela onde contempla os 3 grupos que a gente aprendeu lá no começo da nossa matéria sobre alimentos, quando tem alimentos reguladores, construtores e energéticos, tudo num determinado equilíbrio. O hábito alimentar das pessoas, ela varia de lugar e depende muito de aspectos sociais, culturais, políticos e até religiosos. Por exemplo, uma pessoa que vive lá na Índia, ela não se alimenta como uma pessoa que vive aqui no Brasil. Se a gente for dar uma voltinha lá nos Estados Unidos, a gente vai perceber que eles têm uma alimentação completamente diferente da que a gente está acostumado, certo? Parece engraçado, né? A Prof. Cris falando de alimentação saudável, quando na verdade a Prof. não é tão saudável assim. A Prof. come bastante fruta, legume, verdura, mas a Prof. Cris exagera nos energéticos, come de forma desequilibrada. Porém, é aquela velha história, né, gente? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, certo? Existem esses hábitos alimentares que a gente tem ouvido falar muito sobre eles ultimamente, que é o hábito alimentar vegano e o vegetariano. Os veganos não é só uma dieta, eles eliminam toda e qualquer forma de alimentação ou de exploração animal. Então, por exemplo, eles não usam roupa de couro, nem bolsa de couro, nem sapato de couro. Nada que tenha vindo de algum animal é utilizado. Então, o veganismo é mais do que uma dieta, é uma filosofia de vida, certo? Não usam maquiagem que foram testadas em animais. Eles têm toda uma filosofia envolvendo a alimentação e a maneira de viver. Os vegetarianos já são pessoas que não se alimentam de produtos de origem animal. Eles só comem verduras, legumes, né? Coisas de origem vegetal. Existe um tipo de vegetariano que a gente chama de ovo-lacto-vegetariano, que eles comem o ovo e o leite apenas de animal e os legumes, certo? Existem vários tipos de dietas, né? A vegana, a vegetariana, como eu já falei, tem aqui, ó, a pesco-vegetariana, que inclui a carne do peixe, né? Onívoro, que é aquela que come um pouquinho de tudo, a flexitariana, tem vários. Uma dieta, o principal objetivo de uma dieta são aumentar ou diminuir a massa corpórea, prevenir doenças, por exemplo, como diabetes. Existem também dietas para pessoas que têm intolerância a algum tipo de alimento, por exemplo. Tem gente que tem intolerância a leite, tem gente que tem intolerância a glúten. Então, as dietas, elas servem para manter o equilíbrio e a saúde do corpo, certo? Gente, um hábito alimentar precário
em que a pessoa não come aquilo que precisa, onde ela não consegue tirar nutrientes importantes da alimentação, se chama desnutrição. No mundo inteiro, a causa mais comum de desnutrição é aquela na qual as pessoas comem muito menos do que precisam. Além da falta de alimento, a desnutrição também pode ser causada por verminoses. Os sinais mais comuns de que a criança está desnutrida é a perda de massa do corpo, né, o emagrecimento, e também o crescimento dela. Ela não cresce como as outras crianças, certo? A subnutrição ou desnutrição é acompanhada geralmente pela falta de força para realizar tarefas rotineiras. A criança está sempre cansada. Ela afeta o crescimento, a capacidade de aprendizagem e pode oferecer outros danos na saúde, certo? Alimentar-se de forma correta todos os dias é a melhor forma de evitar a desnutrição. Ao contrário da desnutrição, nós temos um outro problema, que é a obesidade, que a Prof. Cris conhece muito. Então, o hábito da pessoa comer muito mais do que precisa, não praticar atividade física e comer alimentos que não tenham os nutrientes importantes para a saúde, podem causar a obesidade, certo? A obesidade, ela é um distúrbio que, além da questão de se comer com excesso, ela é muito psicológica, certo? E ela entra dentro de questões de comportamento e tudo mais. A gente sabe que quando nós somos obesos, a gente está danificando o nosso corpo, porque causa muito tipo de doença, principalmente doenças do coração, fígado, articulações, né? Porém, continuamos gordinhos, né? A gente sabe que a pessoa está com obesidade quando o peso corpóreo dela ultrapassa 20% do peso que é considerado normal, certo? A gente já vai ver como é que a gente sabe que o peso da pessoa está bom. Existe um cálculo, vamos ver. Então, para a gente saber se o peso da gente está legal, se a gente precisa fazer dieta ou comer um pouco a mais, existe um cálculo que a gente chama de cálculo do IMC, Índice de Massa Corpórea. É isso que quer dizer esse símbolo. De novo, Índice de Massa Corpórea. Como é que a gente faz esse índice de massa corpórea? A gente pega o nosso peso atual mais a nossa altura. A nossa altura, a gente vai multiplicar ela, a altura vezes a altura, e o peso vai ser dividido por esse resultado. Vocês entenderam? Então, é o peso dividido pela altura vezes a altura. Todo mundo pode calcular o seu, certo? Aí, vai dar um resultado. Esse resultado, você vai avaliar nessa tabelinha que está aí, tá no livro e também está aqui no slide. Se você tiver um índice de massa corpórea abaixo de 18, você precisa se alimentar mais porque você está abaixo do peso. E assim por diante. Ó. O peso ideal está entre 18,6 e 24,9, certo? A partir daí, ó, nós temos levemente acima do peso, obesidade de grau 1, grau 2 e a grau 3, tá? Quando chega no grau 3, nós estamos com obesidade mórbida, que é o grau de obesidade da Prof, por exemplo. E aí a gente tem que tomar cuidado com os problemas que isso pode causar na pessoa. Existem vários probleminhas que pode ocasionar ali, ó. Problemas respiratórios, diabetes, gorduras. Isso não a criança, certo? A Prof procurou os causas em problemas de crianças. Quando você atinge um grau levemente acima do peso, o ideal é que você procure um especialista, um médico especialista nisso, que se chama endocrinologista ou uma nutricionista para poder avaliar aquilo que você come, ok? Pessoal,
Além daquelas distúrbios alimentares que a gente falou, que é a desnutrição e a obesidade, nós temos outros distúrbios alimentares que acontecem com muita frequência na população brasileira, principalmente, e nos Estados Unidos, que as pessoas são muito acima do peso. No Brasil, a metade, 54% da população que vive nas capitais está acima do peso. E 39 milhões, cerca de 18%, são consideradas pessoas com distúrbios alimentares ou outros tipos. Nós temos aqui exemplos de alguns distúrbios alimentares. A anorexia compulsiva, que é aquela onde a pessoa se olha no espelho e ela sempre se vê gorda. Ela pode estar magra, na pele e no osso, como ali na figura, mas ela sempre vai achar magra. E ela para de comer completamente. A bulimia é quando a pessoa come e toda refeição ela provoca o vômito. A obesidade a gente já falou um pouquinho. E aí temos ali um problema de ingestão, que a pessoa come e nunca engorda, que também é complicado. Essas doenças, elas têm origem em fatores psicológicos, biológicos ou familiares. Geralmente as pessoas que têm esses problemas, elas são insatisfeitas com o corpo, com o peso, e daí elas tomam a decisão de fazer uma dieta de qualquer jeito, no caso, param de comer totalmente, ou vomitam, ou comem em excesso, certo? E é isso, gente. Terminamos nossa aula sobre os hábitos alimentares, espero que vocês tenham curtido. Procurem práticas saudáveis, sadias, pratiquem exercícios, se alimentem bem, para que o seu corpo seja saudável e que você possa fazer suas atividades, correr, brincar, estudar com mais alegria e disposição. Beijão! Então, leiam as páginas propostas, que tem muito mais informações. Se você está curioso, sempre pesquise. É muito legal, esse assunto é um assunto bem interessante. Façam as atividades, comecem pelo exercício 2, certo? E não esqueçam que a gente está na apostila 6. Um beijo da prof, se divirtam com esse conteúdo. Beijão!